introdução já me ajuda a me posicionar. Os médicos são leigos em tudo, muitos até no próprio trabalho, né? Mas nós somos leigos, principalmente numa coisa importantíssima, que é gestão universitária. E isso é até desleal ou injusto com os dirigentes, porque a gente é posto em posições de tomar decisões sem ter formação para isso. Aí eu fui gestor em diferentes momentos. E o pior deles é a gestão de uma instituição complexa como é a universidade, que é o nosso assunto hoje. E os reitores não têm curso de formação para reitor. Aí eu fui eleito reitor da Federal da Bahia, que é uma universidade muito tradicional, muito antiga, muito difícil, né? E não sabia o que fazer da reitoria. E, em geral, os reitores, quando aprendem gestão, terminou o mandato, né? E aí já não é muito mais útil. Então eu resolvi fazer uma imersão por conta própria e comecei a ler coisas, a tentar estudar. Uma série dessas leituras, dessas tentativas de estudar, fez com que eu encontrasse muitos temas fascinantes. E isso me levou a me interessar mais ainda pelo assunto universidade. Eu vou tentar conversar com vocês. Eu estou dizendo tentar conversar de minha parte, né? Mas qualquer momento vocês interrompam, levantem, e se puderem contestar algumas coisas, melhor ainda, porque eu organizei como uma apresentação com um grau de informalidade bastante grande na própria estrutura. Aí eu vou começar pelo título, né? Aí me permitir fazer essa mudança, para situar a política como desafio, mas a grande política, né? E o tema missões, a questão das visões, a gente especificar essa perspectiva de futuro. Quando a gente fala em visão, estamos prevendo, né? Em função de definições que dizem respeito à própria instituição. A gente estava comentando ali sobre a situação atual dos dirigentes em área educacional no Brasil. O desconhecimento do que é a universidade está produzindo efeitos assustadores. Não saber o que é uma universidade e ter poder para definir o destino da instituição que não se sabe o que é, isso é de um perigo imenso, né? E confundindo o que é uma missão, que é uma tarefa histórica transcendente, com função do imediato. É como se operar fosse, de alguma forma, preencher a demanda, a expectativa da história da sociedade sobre uma instituição que tem centenas de anos e algumas delas 1000 anos, ou próximo disso, né? Então, o que eu fiz como exercício foi isso. Na apresentação, eu queria só destacar uma coisa. Nesse momento, eu sou quadro temporário da USP. Eu estou como professor visitante no Instituto de Estudos Avançados, né? Isso graças a um trabalho que eu me envolvi nos últimos 2 anos em um GT sobre o futuro da USP. Eu estou aqui com 2 colegas, o professor Henrique Dreis e o professor Caio, que são colegas. Agora, são colegas nesse GT, aí fica mais elegante, né? A gente segura assim, colegas nesse GT, mas tem outros membros também. Eu aprendi muito sobre tudo isso que eu estou falando, mas também sobre a própria instituição. Então eu queria só acrescentar essa informação. Nesse GT, nós, claro, para discutir o futuro de uma instituição como é a USP onde? Em que contexto, né? E a gente fez uma revisão, eu acho que foi uma revisão muito cuidadosa, do contexto econômico,
Eu não vou entrar em detalhes profundos sobre isso, é só para mostrar que o tema que a gente está discutindo não pode ser discutido fora do substrato das relações de produção dos sujeitos, né? E esse momento no mundo, o que se chama de globalização, na verdade, é uma internacionalização de relações produtivas de toda a natureza, né? E isso resulta em um contexto econômico onde o sistema financeiro é plenamente integrado, os produtos são multifuncionais, eu diria assim, a máquina emblemática da nossa era é o microcomputador, que na verdade é um aparelho sem função definida. É um aparelho que se programa para diferentes funções. Essa multifuncionalidade define os produtos desse momento. O que se chamava de crise, flutuação, ciclos, hoje é de uma rapidez imensa, né? E de um alcance internacional, alcance mundial, né? O que conhecíamos como trabalho mudou de natureza e ainda está mudando a passos acelerados. A produção se automatiza, até porque muitos desses produtos não é possível mais trabalho humano. Esse aparelhinho que está aqui, uma manufatura não tem a menor chance de realizá-lo. É diferente de há 100 ou há 200 anos, onde a manufatura era possível ser definida com a precisão etimológica do que é feito com as mãos. Isso não pode ser feito com as mãos. E até os processos de tomada de decisão estão encontrando formas de automação. Isso faz com que, nesse contexto econômico, o conhecimento seja o principal ativo. A coisa mais valiosa no mundo nesse momento não é ouro, não é platina, não é nenhuma dessas matérias raras, é conhecimento. Isso faz com que a gente possa definir, e muitos têm feito isso, o capitalismo agora tem uma função muito simbólica e imaterial, né? Onde a inteligência é uma fonte de valor, né? Esse contexto econômico subsidia um contexto epistemológico, onde o fundamento é o conhecimento como ativo econômico, mas a gente tem uma enorme velocidade de transformação. O tempo e o espaço está comprimido a ponto de não fazer mais diferença onde estamos e o momento em que as coisas ocorrem. O tempo agora é um tempo projetado. Há algumas décadas se pensava no passado. Há menos décadas se pensava no presente. O momento, o hoje agora é um hoje projetado ao futuro. O espaço, as limitações espaciais são de menor importância em função de uma conectividade no mundo. A conectividade chega ao ponto da conexão ser individualizada. Praticamente cada um de nós tem esse pequeno aparelho. Isso nos conecta como sujeitos individuais a uma enorme rede mundial, né? Há coisa de poucas décadas, as instituições eram conectadas, a gente precisava ir nas instituições para essa conexão se realizar. Hoje estamos de uma forma muito atomizada nessa relação. A inteligência, que é tão valorizada, é cada vez mais coletiva. Menos autores individuais e mais sujeitos coletivos. A diversidade de pensamento se apresenta com muita força e aí traz para a universidade um enorme desafio, que é o modo como as universidades se organizaram com base em disciplinas é cada vez menos importante para a produção desse ativo que é o mais relevante no contexto econômico, né? Isso faz com que a sociedade esteja se falando em sociedade do conhecimento, né? Um capitalismo cognitivo numa sociedade do conhecimento. Bom, tem uma origem.
já houve uma sociedade do conhecimento na história. Atenas, séculos 5 até o século 3 antes de Cristo, era uma sociedade do conhecimento. Os dois grandes nomes dessa sociedade do conhecimento são as raízes do modo de organização do nosso pensamento. Aí eu fiz uma brincadeira de que tem uma rivalidade entre Platão e Aristóteles, né? Esse é um quadro de Rafael Sanzio, um grande afresco na Capela Sistina, onde estão aí representados todos os filósofos e filósofas da história, com referência a um lado Platão, no outro lado Aristóteles. Dizem que Platão aqui é o retrato de Leonardo da Vinci e Aristóteles é o retrato de Michelangelo. Era a grande rivalidade artística desse momento no século XVI. Que Platão, ou Leonardo seja Platão, a grande indicação é a anatomia dessa mão. É uma homenagem ao São João Batista. É exatamente essa posição, agora referindo para o céu, onde vem a verdade. E também que Platão, representado por Leonardo, tem muito a ver, é porque o nome Platão não é nome. Vocês sabem que é apelido. Platão significa o de ombros largos, de costas fortes. E Platão era um dos homens mais fortes de seu tempo. Na verdade, o nome dele era parecido com Aristóteles, era Aristócles. E o apelido era Platão, Aristócles, o Platão. Tanto que omoplata, né, para os médicos, isso tem a ver, né? Nós todos temos omoplatas, né? Leonardo era tão forte que é um registro histórico correto. Ele salvou a vida de um condutor de uma carruagem que tinha desabado em cima dele. Ele levantou a carruagem com os próprios ombros e salvou a pessoa. Era também um dos homens mais fortes fisicamente do seu tempo. Pois bem, aí eu fiz uma brincadeira, vocês me permitem, né? A brincadeira, Platão diz para Aristóteles, seu aluno, Ari querido, depois da criação o mundo existe para todo sempre, nada muda. Para conhecê-lo devemos produzir ciência. Para conservá-lo temos a doutrina. Ou podemos apenas imitá-lo, sem ciência nem doutrina. As palavras para a ciência, episteme, para a doutrina, a doxa, a imitação, a mimesis. E Platão, ele de fato escreveu isso. Ele disse que os artistas serão expulsos da polis, idiotas inúteis, né? Aí responde Aristóteles, amado mestre, claro, né? Me perdoe, mas discordo. Nada do que foi criado pode durar eternamente. Precisamos de uma teoria nova dos saberes. O saber racional, a ciência, o saber técnico, o saber prático, sem desprezar a arte poética. Um dos livros de Aristóteles tem como título A Arte Poética. O saber criativo dos artistas jamais. Claro, aqui tem várias brincadeiras, inclusive o jamais tem uma referência àquilo de sem perder a ternura jamais, né? Aqui. Mas aqui vejam que é uma formulação de uma teoria dos saberes, onde temos a ciência, aquele conhecimento racional, a tecne, o saber técnico, a frônesis, que é a sabedoria de viver, e a poiesis, que são os saberes criativos. Com algum grau de simplificação, eu tenho certeza que muitos de vocês têm estudos formais não médicos, né, sobre esses temas, aí vocês vão me perdoar a versão que eu fiz até um pouco para mim mesmo, para entender algumas dessas questões e até entender por que
a universidade aparece no momento em que esses saberes são recuperados naquela Europa feudal, na Alta Idade Média, assolada por ameaças à sua civilização de toda parte, ao que se chamava de cultura civilizada. O projeto dessa universidade era um projeto de retomada desse conjunto de princípios que são extremamente importantes para a gente entender as formas da universidade. Algumas delas residuais, mas que naquele momento eram formas muito contemporâneas. A universidade, na Idade Média, eram mosteiros, catedrais e bibliotecas. A USP, por muitos anos, teve cátedras. As cátedras são os lugares que definiam as catedrais, né? Esse é o mosteiro, talvez, considerado o mais lindo do mundo, até pelo seu isolamento. Na Maré Alta, é uma ilha, né? Até hoje. Né? A universidade, nessa sua raiz como mosteiro, tem uma referência cinematográfica que eu acho maravilhosa. Aquele filme, O Nome da Rosa, que na verdade é uma filmagem de um livro também maravilhoso. Mas ali estavam todos os elementos disso que veio a se chamar universidade. A outra forma da universidade inicial era o colégio. E o primeiro foi o colégio da Nossa Senhora, né? Aqui é uma foto da Catedral de Notre-Dame, que é a raiz da Universidade de Paris. E a raiz da Universidade de Bolonha, que é considerada a mais antiga, é a Biblioteca Velha. Aliás, quem visita Bolonha, pergunta lá onde é a universidade, não tem, a universidade é a cidade. A cidade se desenvolve na universidade. No Renascimento, e aí se assume a recuperação não só da filosofia grega, mas também o que se chamava de saberes clássicos, né? No Renascimento, as formas da universidade se modificam. E aí alguns dos colégios se redefinem e a instituição cada vez mais se separa da sociedade. E aí são lugares assim, praticamente bucólicos, idílicos. Alguém vai em Oxford, encontra coisas assim, Cambridge, né? Essas torres de marfim, a palavra torre de marfim vem aí. A nossa torre de marfim, com referência cultural muito clara para a gente, é Coimbra. As universidades brasileiras, todas elas, exceto a USP, né? A USP assume Coimbra como raiz depois, mas as universidades federais brasileiras, elas têm no dispositivo que foi enviado ao Congresso Nacional, em que a maioria delas foi criada num tempo muito curto, faz essa referência explícita. O Brasil precisa criar Coimbras brasileiras, né? Aqui eu sei que vários de vocês já visitaram Coimbra, também é uma cidade lindíssima, em torno da universidade, e todo o topo da colina, onde está o centro de Coimbra, é a Universidade de Coimbra, né? Pois bem, essa figura, que a gente pode dizer que Platão e Aristóteles, de alguma forma, se resolvem e se articulam, se integram em uma organização do saber que é o que predomina, a gente pode dizer que é hegemônico no modo de pensar o mundo atualmente, mas se deve muito a essa figura. E aí, se tiver algum cartesiano realmente muito entusiasmado, me perdoem, mas René Descartes tinha uma confiança tão alta em si próprio que ele se intitulava o inventor da epistemologia, né? Ele chega a colocar na introdução do seu livro mais importante que ele era tão claro que até um idiota, aí a brincadeira é própria, eu assumo, e se tiver que pagar algum preço, me apresento, né? Qualquer idiota útil
pode compreender, né? E ele diz mais ainda nesse livro, ó, basta seguir o meu método. Ele usa eu, né? Tanto que o que ele é mais conhecido é por dizer eu penso, logo existo, né? ou por isso existo, né? E as regras do método cartesiano são extremamente simples. De fato, ele tem razão, são geniais, porque sintetiza Platão e Aristóteles e ainda diz assim, usem. E a forma de usar, vejam como a gente vai se reconhecer. Medicina baseada em evidências, Luiz. Olha aqui, ó. Aceitar como verdadeiras somente as coisas conhecidas de modo evidente. Segundo, dividir cada problema em tantas partes quanto possível. Nós fazemos isso sempre, né? Terceiro, conduzir os pensamentos em ordem, começando pelos mais simples e mais fáceis até o conhecimento dos mais compostos, né? Ele usa a palavra compostos. Henrique, o nosso pessoal chamaria os mais complexos, né? Aí. E a quarta, né? Fazer inventários tão detalhados e tão completos que se tem a certeza de nada ter ficado fora. Essas são as 4 regras do método. Diga. E ele começa a primeira frase dizendo que não há nada tão bem distribuído quanto o bom senso. Pronto. Que nunca ninguém se queixa de falta de bom senso. Exceto nós agora no Brasil, estamos nos queixando que falta senso. Está faltando senso. Mas você está correto aí. Eu sou fã de Descartes, até porque ele tem um elemento que eu sempre admirei muito, que era a ideia de que o que ele pensava era tão à frente que os seus contemporâneos não entendiam. E ao não entendê-lo, passavam a persegui-lo. Então, boa parte da vida dele é fugindo. Ele morava em pequenos lugares, assim, nos Países Baixos, se mudava, e antes que descobrissem que ele morava ali. E ele tinha um lado paranoico muito desenvolvido, achava que ia morrer envenenado, e morreu envenenado, né? Então tem também muitas histórias, mas eu não vou contar as muitas histórias sobre ele, mas ele era um excelente espadachim. Ele era instrutor de esgrima e chegou a compor a equipe que viria para o Brasil com Maurício de Nassau. Ele se ofereceu como mercenário ou voluntário, né? Mas depois mudou de ideia e não veio, infelizmente, senão o Brasil seria um centro do cartesianismo mundial. Esse é o livro, e o interessante é que o discurso do método, em uma de suas edições, tinha vários anexos, onde raízes da matemática mais atual, contemporânea, estão aí, da ótica e de uma teoria da natureza. Agora, o grande livro dele, dizem que era O Sistema do Mundo. Ele retira da imprensa, ele vai na imprensa e retira, destrói, com medo de acontecer com ele o que aconteceu com Giordano Bruno e com Galileu Galilei, né? Pois bem, o que tem Descartes a ver com a universidade? Ele nunca ensinou na universidade, mas era convidado em alguns lugares para, inclusive, dar aulas de anatomia. Ele era um anatomista, ele dissecava, né, também. Qual é a questão principal? É que ele lança a base para a universidade se apresentar como produtora de verdades. E essa questão, essa missão da universidade, a formação de quadros para o Estado moderno, é como se fosse uma maneira da universidade juntar a sua missão medieval, de alguma forma renovada, com a produção da verdade científica e, ao mesmo tempo, ter uma utilidade. Pois bem, as formas dessa universidade no iluminismo, e eu vou agora mostrar alguns elementos do que hoje a gente conhece como universidade, as formas
quase físicas. Eu sei que alguns de vocês são da arquitetura, urbanismo. As formas físicas da universidade no mundo assumem essas estruturas muito específicas, né? Bom, aí, primeira entrada da questão da política. Nesse momento, uma transformação no mundo muito profunda define os direitos da pessoa humana. E a educação é pensada como direito fundamental, pelo fato de ser o direito que gera outros direitos e que confirma outros direitos. E aí tem nome, data e autor, né? Esse em 1791, logo depois da Revolução Francesa, essa figura, o Conde de Mirabeau, faz um discurso na Assembleia Nacional. Aliás, Mirabeau, ele é o segundo popstar no mundo. Quando ele ia fazer discursos, as pessoas soltavam panfletos em Paris, dizendo assim: Mirabeau vai falar depois de amanhã. E a Assembleia lotava de pessoas para escutar Mirabeau. Era um grande tribuno. E o interessante é que ele tinha um grupo de jovens assistentes, que se chamava o Atelier, que escreviam os discursos de Mirabeau, faziam aquela pesquisa para os discursos de Mirabeau, e ele era o grande encenador em ambiente público, com uma capacidade equivalente ao que seria hoje um youtuber, por exemplo, né? Ele era o youtuber de seu tempo aí. Um dos jovens é um médico que queria ser poeta, não conseguiu ser poeta e aí se tornou médico. Então ficou nessa... Só que a vida inteira dele ele procurava um pouco recompor. É o Pierre-Jean Georges Cabanis. Daqui a pouco eu falo mais dele. E aí vejam que coisa curiosa é a apresentação desse documento. Trabalho sobre a educação pública, encontrado nos papéis de Mirabeau Velho, publicado por Pierre-Jean Georges Cabanis, doutor em medicina, etc. Né? Paris, aí. Cabanis era muito amigo dessa figura, o Marquês de Condorcet, e Condorcet, aqui já em 1792, faz um segmento daquele trabalho que tinha sido escrito por Cabanis, mas ele fingiu que tinha achado nos textos de Mirabeau, onde se apresentava um projeto de organização geral da instrução pública, onde educação era um direito de todos e garantido pelo Estado, porque a partir da educação a política se tornaria um elemento de progresso dos homens e das mulheres, né? Condorcet foi perseguido no terror e Cabanis deu a ele o veneno, que ele suicidou-se antes de ser preso e torturado e seguiu o caminho da guilhotina, que outros já tinham passado. Kant. Eu estou fazendo versões próprias dessas figuras. Se tiver algum especialista em Kant, eu sei que a USP tem estudos kantianos assim, aprofundadíssimos, né? Vocês vão me perdoar. Kant, se o Mirabeau era assim, um tribuno de levantar multidões, Kant era funcionário público, professor universitário a vida inteira, um obsessivo compulsivo de livro, desses que dizem que a população de Königsberg acertava o relógio com a passagem de Kant ao ir trabalhar todos os dias, ao ir e voltar, né? Nas férias, o ganho dele não era muito grande, ele complementava o salário fazendo conferências sobre todos os assuntos do mundo nas cortes daqueles
principados, ducados, baronatos, marquesados e outros da Alemanha. Aqui é uma gravura, Kant falando e todo mundo assistindo, os nobres assistindo. Kant tinha uma outra coisa, que ele era considerado o homem mais feio do seu tempo. E realmente ele era minúsculo, pequeno, bem pequeno, tinha uma cifose assim, gravíssima, era corcunda, torto. Aqui vocês podem ver, né, isso aqui é um daqueles retratos a óleo. Teve um Photoshop que melhorou um pouco, ele era mais que isso aqui. E dizem, isso é registrado, que ele se transformava ao falar. E é por isso que os nobres convidavam ele, assim como convidavam Mozart e outros, né, prodígios, para abrilhantar as cortes durante o período do verão. E ele fazia uma grana grande, ele ficou muito rico com essas. Isso que os professores universitários também aprenderam bastante com o tempo. Kant escreveu um livro, no fim da vida, chamado O Conflito das Faculdades. Esse livro, ele publicou do próprio bolso, já tinha se aposentado. Nesse livro tem uma teoria da saúde muito interessante, porque além de obsessivo-compulsivo, ele era hipocondríaco. Ele passou a vida inteira achando que ia morrer no mês seguinte, né? E esse livro é uma resposta, são 4 cartas, em resposta ao rei, Frederico Guilherme, que fez uma advertência pública a Kant, porque tinha ensinado alguma coisa contra a religião e contra o rei aos seus súditos. Aí o rei faz uma carta muito... eu tenho até o exemplar, uma tradução dessa carta, uma edição portuguesa. É muito interessante, porque o rei diz a ele assim: se você continuar fazendo isso, vai ser objeto da nossa ira, com consequências que você nem sabe o que vai acontecer com você. E assina do seu afetuoso rei. E assina, chama afetuoso assim, né? Aí Kant responde com esses textos. E a súmula dos textos é a seguinte: a verdade não está no soberano. Portanto, a faculdade de direito não tem o monopólio da verdade. Não é a lei que define. A verdade não está na tradição, na doutrina. Portanto, a faculdade de medicina não é produtora da verdade. E a verdade não está na divindade. Portanto, a faculdade de teologia também não tem o monopólio da verdade. Essas eram chamadas as 3 faculdades superiores. Aí ele completa: a verdade está na faculdade inferior, que é a faculdade de filosofia e ciências. Notem que tem a ver com o nosso tempo agora, né? Na inversão histórica, né? E aí ele diz: a verdade está na ciência. Pois bem, em contraste com essa referência kantiana, eu volto a Cabanis, porque aqui é um quadro de 1799, em que o pintor Blondel retrata Cabanis com todos os símbolos. Aqui está Esculápio no fundo, né, o rapé, né, a elegância da personalidade. Cabanis tem uma história também muito interessante, porque ele vai para Paris para estudar, ele quer estudar poesia, por força da família, ele estuda medicina, e consegue. Naquele tempo, a França eram aqueles salões onde se discutia tudo, filosofia, política, ciência, em grandes salões, e ele era muito bonito, assim, fisicamente. E uma viúva, a viúva Helvétius, Madame Helvétius, riquíssima, tinha o salão mais prestigiado de Paris.
num palácio chamado a Maison d'Hôtel. Ele vai e ela se apaixona por ele. Ela tinha 62 anos e ele 21. Né? É paixão platônica. Todos os biógrafos juram que foi paixão platônica. Mas ela traz ele para a casa dela, para esse palácio, abre para ele a biblioteca maravilhosa que ela tinha. Ele passa a viver o tempo todo lá e herda a fortuna quando ela morre em 1800. Né? Pois bem, ao fazer isso, ele transforma o salão dela não somente em grandes questões mundanas, mas também em grandes questões filosóficas. E ele é o iniciador de um grupo que ficou famoso na filosofia, que são os ideólogos. Ele e um companheiro da Estude de Tracy. Eu estou dando essa ênfase toda porque ele escreve uma série de... Ele também foi um político, ele escreve uma série de rapports, de relatos, onde uma reforma da educação, geral da educação, com base em Condorcet, é apresentada, e a educação superior assume o modelo que hoje é o predominante, onde o diploma se torna uma certificação de profissões, a educação é tutelada pelo Estado, o que era o cartesianismo na ciência passa a ser a organização curricular, a disciplinaridade. Essa reforma tem foco nas ciências médicas, porque a Assembleia Nacional Francesa tinha extinto a universidade, mas não podia extinguir a formação de agentes que eram agentes da lei e agentes da vida, que era da saúde. Introduz o método analítico de ensino, que é o que a gente usa até hoje, que é a aplicação de Descartes. Quer dizer, um currículo é a fragmentação em matérias. E dentro das matérias, as submatérias e as submatérias, as disciplinas, conceito de especialização. E essa é a inovação institucional. As faculdades se tornam autônomas em relação às universidades e academias. A França extingue a universidade, mas reforça as faculdades. Napoleão Bonaparte, que não era bobo de jeito nenhum, se aproxima dos ideólogos. Os ideólogos que tinham muita influência política, inclusive Cabanis, são cooptados por Napoleão, ajudam ele no golpe do 18 Brumário, e depois, quando ele assume o poder, ele renega uma série de referências culturais. Mas as ideias da estruturação sem universidades são adotadas nos decretos em 1806 e 1808, que definem o sistema francês. Esse sistema francês o Brasil copia totalmente. Inclusive as faculdades de medicina brasileiras, elas são reprodutoras dos regulamentos e estatutos da Faculdade de Medicina de Paris. Né? Essa Faculdade de Medicina de Paris é chamada a Velha, está lá. Está lá. No Brasil, a Velha é a Faculdade de Medicina da Bahia. Está lá também, vocês podem visitar. Teve uma restauração recente. São Paulo, a USP, também contribui com uma vetusta e venerável faculdade. E vocês sabem que o Brasil passou um século discutindo, chegou a ter 18 projetos de universidade no Brasil que foram rechaçados com o argumento de que se a França, que era o centro do pensamento do mundo, não tinha universidade, por que é que o Brasil ia abrir uma universidade? Tem até parecer de Rui Barbosa, dizendo que nós não estávamos prontos para ter universidades, e aí só fomos ter universidades. A primeira universidade assim formalmente constituída é a USP, junto com a UDF, que não sobreviveu. Esse modelo de educação superior
sem universidades. Ou, melhor, onde a universidade tem uma função nominal. Minha hipótese é que o Brasil mantém isso. A gente estava conversando, não foi, Luiz, agora, mantém isso. É um arquipélago de unidades isoladas. Não é com autonomia, é com isolamento, onde os processos da educação superior têm um grau muito pequeno de integração, né? Isso é oposto ao que foi a herança kantiana, e aqui eu faço umas brincadeiras também, né, vocês me perdoem, né? Diferente de esqueçam o que escrevi, né? Não esqueçam o que escrevi, diz Kant, no conflito das faculdades, na crítica à razão prática. Porque quando Napoleão realmente devasta a Europa, a Alemanha se reconfigura. A grande questão da Alemanha era como se reconfigurar, unificando uma cultura que tinha em comum a língua, mas não compartilhava matrizes de referências intelectuais e culturais. Então, o filho daquele rei que deu a bronca no Kant, né, encomenda a essa figura, que é o Alexander Humboldt, o projeto de uma universidade que fosse capaz de restaurar a grandeza da cultura germânica. Pois bem, Humboldt lança um edital e recolhe dos grandes filósofos, discípulos e herdeiros de Kant, propostas de universidade. Os dois mais interessantes, quer dizer, os que vencem esse edital, é o Schleiermacher, que propõe uma superação da velha didática e retirar a exclusividade da fala dos professores. Eu acho que isso é fundamental, a gente pensar assim. Antes, só os professores falavam. Aí, quando inventa-se o seminário, os alunos têm o direito a estudar e falar. E este aqui, o Fichte, escreve um texto que se chama Por uma Universidade Orgânica, onde ele defende que a universidade precisa ser o lugar de produção da ciência, mas não a ciência nos fragmentos, e sim a ciência em sua totalidade, né? E Humboldt, no documento, no memorando que ele manda para o rei, defendendo a abertura da Universidade de Berlim, ele escreve que o Estado não pode tratar suas universidades como se fossem escolas profissionalizantes. Pois bem, é uma brincadeira também, é a gangue da Bildung, porque o que eles introduzem, e principalmente Fichte, é o conceito de uma universidade diferente daquela que vinha da Idade Média, que tinha sido muito influente no período clássico, e que a instituição inteira ela tem uma função de educação. Então, essa expressão de instituição educadora é uma expressão fichtiana, né? Com essa indicação de trazer para a universidade aquilo que, num certo momento, chegou a ser separado dela e repassado como função ou missão das academias, né? Esse discurso, eu também estou brincando aqui, que foi combinado com Humboldt, né? Ele está publicado, eu até trouxe para... Eu esperava um lugar assim que a gente pudesse conversar mais, né? Mas eu vou passar aqui só para vocês verem. Tem uma linha editorial da UERJ, são pequenos livros, eu trouxe 3 aí, onde esses textos fundamentais da universidade estão postos, né? O outro é o do Humboldt. Pois bem, retomando nossa linha aqui, Wilhelm von Humboldt é irmão do Alexander von Humboldt, que está sendo celebrado agora como o grande precursor da ecologia
está sendo bastante levantado. O que é a Reforma Humboldt? Aliás, é interessante a gente definir isso, porque a gente fala muito na Universidade Humboldtiana. A USP se pré-definiu como uma Universidade Humboldtiana. O que é a Universidade Humboldtiana? É a universidade onde a liberdade, e o nome autonomia, na verdade, é um conjunto de várias liberdades, né? Se apresentam a liberdade de ensinar, a liberdade de aprender, a Lernfreiheit, a formação na cultura e a unidade da ciência. Isso é contraditório com o conceito da educação superior ser constituído por faculdades ou escolas ou institutos isolados. A ideia de universidade orgânica quer dizer que é um organismo chamado universidade. E como fazer isso? Integrando a pesquisa na aprendizagem, onde a formação científica tem a primazia sobre a formação profissional. Não é que as universidades deixassem de ser lugares de formação profissional, mas elas são primeiro lugar de produção e ensino da ciência, né? O laboratório é introduzido como lugar de formação e o seminário como método pedagógico. Isso, no conjunto, é o que a gente pode chamar assim da Reforma Humboldt. Essa reforma faz uma apologia da autonomia, se refere ou se baseia no iluminismo kantiano. Em vez da pedagogia analítica, é a pedagogia orgânica. Tem um elitismo estrutural, porque assume que isso deve ser feito no maior isolamento possível, do modo mais distante do conjunto de problemas da sociedade, e aí reforça o conceito da Torre de Marfim e o dispositivo das universidades. Isso aí, digamos, é assim, conhecimento quase que tácito entre nós, né? A Universidade Humboldtiana é isso. E quem fez a reforma Humboldt foi Humboldt. Mas não foi, né? A literatura está falando agora no mito Humboldt. E é interessantíssimo essa questão. Humboldt, ele ganhou essa incumbência, mas só trabalhou 8 meses no ministério nessa função. Não dava tempo dele fazer a reforma Humboldt. Ao mesmo tempo, o primeiro reitor da universidade, que se chama hoje Universidade Humboldt, Universidade de Berlim, foi Fichte. E os pesquisadores de história da educação encontraram o seguinte: na virada do século XX, ao fazer um século das universidades de Berlim, e tinha toda aquela disputa geopolítica que levou à Primeira Guerra Mundial, a Alemanha fez um trabalho de construção de uma narrativa que se tornou verdadeira a partir da descoberta, em 1905, no arquivo de Humboldt, do documento que é o que se supõe seja o documento fundante da Universidade de Berlim. Então, quase 100 anos depois, se descobre nos arquivos um documento que não foi publicado. E é esse que está publicado nesse pequeno livro que está circulando aí. Inclusive, é um fragmento que ele é inacabado, não se encontraram as folhas que finalizam. Só que a propaganda, no centenário da Universidade de Berlim, se tornou um evento internacional que lançou o mito Humboldt para o mundo. Eu fiquei chocado quando li isso, porque passei assim, uma vida inteira, né, acreditando que a Universidade Humboldtiana era uma alternativa à Universidade Cabanisiana, que era uma universidade sem universidade, quer dizer, uma educação superior sem universidade. Mas não é interessante essa... Pois bem, a gente pode dizer que o século XX é definido por essa
contradição entre esses dois modelos de educação superior, o modelo francês mediterrâneo, que nós aderimos totalmente. A USP foi montada com a missão francesa, né? Onde a universidade tem uma presença nominal, versus um modelo de universidade mais destacada da sociedade, ou separada da sociedade. No século XX, e a gente pode dizer que na contemporaneidade, essa outra missão da instituição aparece, que é uma responsabilidade. As nossas instituições, se espera que nós sejamos lugares de crítica e que sejamos lugares de promotores de transformação, né? E nesses momentos, superando a disciplinaridade e em processos de construção da interculturalidade. Os modelos, o modelo Humboldtiano clássico dos laboratórios, o modelo da Universidade Torre de Marfim do campus, as universidades em redes. Como agora aparece como uma grande referência. E aí eu estou finalizando já, até para a gente chegar naquelas questões geradoras, né, Luiz? A postulação é simples. Eu acho que a gente faz uma confusão entre função do ensino superior, do ensino terciário, e o que é missão da educação universitária. E aí eu explico isso. O ensino terciário, quer dizer, aquele nível terceiro no processo de formação, tem uma expectativa de instrução de quadros técnicos, que são sujeitos aplicadores de tecnologias, ou então reprodutores de outros sujeitos, né? Tem também uma expectativa de replicação de conhecimento disciplinar e aplicação tecnológica. E no caso, habilitação de carreiras profissionais em todos os países com algum grau de desenvolvimento é tarefa da educação superior. E isso é uma acumulação de capital simbólico. E a proposição é que isso é distinto do que a gente chama de missões da universidade, que foram sendo incorporadas historicamente. Inicialmente, uma promoção de culturas acadêmicas, a universidade medieval, a cultura escolástica, a universidade renascentista, a cultura humanística, a cultura artística e científica no século XIX, nesse caso, a universidade dita Humboldtiana, e uma cultura ecológica, a gente pode dizer, ou ecossocial, que seria a cultura mais. Mas sempre a universidade se refere a algo que é mais além dos saberes definidos de modo limitado. São instituições da cultura. São instituições que formam intelectuais. São sujeitos que produzem conhecimento, sujeitos que inventam, sujeitos que formam outros e sujeitos que formulam. Então, o elemento da crítica se concretiza na formação de sujeitos que, em princípio, eles são sujeitos insatisfeitos com o conhecimento, ou com os saberes instituídos, né? Com todo esse movimento da universidade dita Humboldtiana, o que se chama, e no Brasil isso é muito claro, o que se chama de universidade é uma instituição que, em tese, produz conhecimento original, ou deve produzir conhecimento original. Daí que o Brasil tem uma definição de doutorado que é muito própria. Doutorado é a formação do pesquisador, enquanto que mestrado é a formação do professor universitário. É muito próprio, nenhum outro país do mundo tem essa definição. A gente deve isso ao Sucupira, é o famoso relatório Sucupira, né? Ou parecer Sucupira. E também, e aqui a gente pode dizer que é algo em construção, essa quarta missão da universidade, que é a crítica cultural e transformação social. A má notícia, que eu acho, é que a gente não sabe disso. E então a universidade brasileira, ela não se distingue da educação superior em geral. E a gente tem entre nós
uma confusão entre missão e função. Né? É claro que isso é para discussão, é uma postulação, eu posso dizer, é uma hipótese, mas é uma postulação. Porque é importante para a gente entender o papel da universidade nesse contexto político mundial, mas também o nosso contexto político. Né? No mundo, há uma redefinição da relação Estado-mercado, e alguns dizem até que o conceito de nação foi superado e a política é definida por blocos econômicos, né? O que se chamou de Estado e que cresce e se organiza como uma estrutura de produção de bem-estar social entra em crise, e aí toda essa discussão de previdência e outras coisas tem a ver com isso, e faz com que crises sociais produzam efeitos perversos, e entre nós, isso está aparecendo agora, retrocessos de políticas públicas, que eram consideradas conquistas dos sujeitos. Né? E estamos em pleno ajuste, né? Ou pelo menos pleno ajuste. Num contexto que estamos chegando a isso. Né? Esse contexto sociopolítico nós estamos na proeza de ir além do neoliberalismo. É pior do que o neoliberalismo. Ultrapassa algumas dessas... algumas coisas que a gente imaginava como limites possíveis. Né? E aí, eu estou finalizando... essa é uma figura, o Bill Readings. Ele escreveu um livro. Na verdade, ele não escreveu esse livro. Eu já conto a história. Né? Aí... eu estou dizendo um bocado de coisa que não é, quer dizer, Humboldt era um mito, né? Mas Bill Readings, ele era professor de literatura comparada no departamento de linguística na Universidade de Montreal e fez 2 intervenções em eventos e tinha anotações. Em 1994, ele faleceu num desastre aéreo. Um dos artigos com esse título, A Universidade em Ruínas, foi publicado, póstumo, e aí foi publicado e reproduzido nessa mesma coleção da UERJ, foi reproduzido. Aí os discípulos se reuniram os materiais, o arquivo dele e tal, e fizeram uma coletânea, juntando esses 2 textos e mais outros materiais, anotações. E aí a Harvard University Press publicou esse livro, e é incrível como esse livro é assim, premonitório, década de 90, né? Sobre o que é que resta para a universidade. Né? Eu não sei se muitos aqui são jovens, não estão lembrando daquela fase da nova ordem mundial. Né? A década de 1990 foi aquele momento da discussão da nova ordem mundial. E a universidade sendo desconstruída, né, por um conjunto de relações, uma certa cumplicidade da burocracia e do capitalismo. Né. E ele escreve uma série de questões, e aqui eu estou apenas apresentando, porque algumas frases são muito impactantes. Né. A universidade não vai salvar o mundo, tornando-o mais verdadeiro. Nem o mundo vai salvar a universidade, tornando-a mais real, ou mais realista. Essa questão da universidade não tem assim, uma solução na construção de uma relação estável ou perfeita entre o dentro e o fora, entre a Torre de Marfim e as ruas. O que quer dizer isso? Muita gente acreditava, e eu acho que ainda acredita,
que a extensão vai salvar a universidade. Assim como a pesquisa ia salvar a universidade oitocentista. Né? E Bill Reading está dizendo que não. Né? Porque a economia é forte, quer dizer, é um vetor forte de construção da história. Ela globaliza. E aí a universidade precisa, segundo ele, de alguma forma encontrar o seu lugar entre outras instituições. Né? E é preciso a universidade fazer uma reflexão do ponto de vista do seu papel na educação. E essa pedagogia pode fornecer uma noção de responsabilidade educacional, de credibilidade, que está contraditória com a lógica da contabilidade que opera a Universidade de Excelência. Quantos de nós não ouvimos de que a universidade precisa recuperar o lugar da excelência? Né? Bill Reading acha que não. Né? Eu vou pular isso. Isso é muito depressivo, viu? Se algum de vocês se interessar, é muito depressivo. Eu vou pular. Vocês ficaram curiosos agora. Tá bem. Se alguém se interessar muito por essa depressão, a gente volta aqui. Mas a síntese é que ele faz uma pergunta nesse texto, está reproduzindo até aí na página 39 e 40 esse texto. Será assim surpreendente que as empresas cada vez mais se assemelhem a universidades, a instituições de saúde, a organizações internacionais, todas elas assemelhadas, por sua vez, a empresas? Então, o conceito de universidade corporativa não é a universidade que pertence a uma empresa, é a universidade, mesmo a pública, se moldando às regras da operação empresarial. Aí, quando eu li isso, eu disse, eu acho que eu já vi isso em algum lugar. Aí fui procurar e encontrei, é uma paráfrase de Foucault, está em Vigiar e Punir, página 199. Olha, devemos ainda nos admirar que a prisão se pareça com as fábricas, com as escolas, com os quartéis, com os hospitais, e todos se pareçam com as prisões. Né? A estrutura é muito, muito similar. Aí. E para finalizar mesmo, eu achei essa foto maravilhosa do Alain Badiou, morreu ano passado, né? É uma foto de muita tranquilidade, né? Ele está olhando, um pequeno sorriso. Ele escreveu em um livro, um dos últimos dele, o mundo contemporâneo é duplamente hostil aos processos de verdade. O sintoma dessa hostilidade dá-se por superposições nominais. Vocês não se incomodam de... a gente está lendo um texto aqui, né? Mas eu acho que é para a gente ler pensando, né? Tá. Onde se deveria manter o nome de um procedimento de verdade, vem outro nome que o recalca. O nome cultura vem a obliterar o da arte. A palavra técnica oblitera a palavra ciência. A palavra gestão oblitera a palavra política. E aí chega onde eu queria chegar, porque a indagação que vocês me fizeram foi o desafio da política. Né? Eu acho que o termo ensino superior, entre nós, vem a obliterar a palavra universidade. E o resultado é que tem muita gente que decide sobre a universidade sem saber o que é universidade. Né? E eu imagino até que isso se distanciou tanto dos desafios que a própria instituição se coloca, que essa questão de quem somos e onde estamos, muitas vezes
parece sem importância. Eu estou buscando insistir que tem importância. Eu gosto muito de imagens, né? E achei essa primeira foto, né, que eu mostrei há pouco, do Colégio de Notre Dame, achei essa outra, olha. Aí. O que estava sendo queimado o primeiro prédio da primeira universidade do mundo, que é a Universidade de Paris, constituída como instituição separada. E como eu tinha combinado com o Luiz, imaginando a gente, fora Carvalheiro, que fez uma contribuição, eu esperei que vocês também entrassem, mas aí a gente pode provocar, né? Questão geradora é para provocar. Missão, função ou operação? A partir de tudo que a gente conversou aqui, para a gente pensar sobre isso. Excelência, eficiência ou impacto? Impacto no sentido de transformação. Né? E o que é excelência? Quantidade ou qualidade? E já que a gente falou de qualidade, que conceitos de qualidade nos interessam? Eu conversava com o Luiz sobre alguns temas da ciência brasileira, são de extrema vanguarda no mundo. Aí a pergunta é, vanguarda para quem? Né? Qualidade de quê e para quem? Né? Porque isso nos leva à questão da equidade. E eu acho que um dos temas que estão postos na mesa tá bem, os dirigentes não sabem o que é universidade. Mas o mínimo que intuem do que é universidade ou do que é educação superior é que não é para todos. É que é missão impossível se pensar numa sociedade em que todos os sujeitos tenham acesso a tudo isso que constitui a história de nossas instituições. Né? Então, como fica o conceito fundamental da política, que é o de equidade, no pensamento crítico sobre a instituição universitária? Aí eu pensei essas questões para a gente avançar e refletir e continuar conversando. Né? Ok. Bem, nós estamos agora já adiantados no nosso horário. Eu acho que a gente teve aqui uma discussão que abriu aí vários aspectos essenciais, na verdade, para o entendimento e para a própria visão da universidade. Com certeza a gente não ia conseguir fechar grande parte das colocações, dos temas levantados, mas, como foi dito, nós precisaríamos vários seminários dentro dessa temática, né? E eu acredito que a gente cumpriu dentro daquilo que era a proposta da nossa comissão, realmente a introdução desse tema, e agradeço nesse sentido ao professor Nauar, a todos os presentes, e colocaria para vocês que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, na verdade, tem com esse seminário, com o programa de seminários que estão montados dentro da própria Pró-Reitoria, dentro da nossa comissão, que é uma comissão de formação didático-pedagógica dentro da universidade, a intenção de realmente ampliar e trazer temas, ampliar a discussão de temas que realmente sejam essenciais para a formação, em especial a nível de pós-graduação, mas algo que com certeza também alcança a visão geral da universidade.